Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou recebendo aqui a Maíra, uma pessoa que é apaixonada por uma prática que eu também tenho uma grande paixão. E eu estou muito feliz em recebê-la, muito honrada em recebê-la. Sei o quanto tempo dela é significativo e ela ter aberto esse lugar na agenda para conversar com a gente, para mim foi muito especial. Eu fico muito contente e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todos nós. Maíra, melhor do que ninguém, você mesma para se apresentar. Então eu já vou dar aqui a minha palavra para que você, por favor, conta um pouquinho quem é você, Maíra. Bom, eu sou a Mayra, né? Tenho 40 anos e estou na corrida já faz aí, vai fazer uns 9 anos já, mais ou menos. E só que eu sempre fui muito esportista, né? Desde muito cedo. E a corrida ela entrou na minha vida depois do falecimento do meu pai. Então, assim, hoje eu moro em Curitiba, né? E vim para cá alguns anos atrás, só que eu morava em Florianópolis, eu sou de lá, né, de Santa Catarina, e lá eu era surfista. E quando eu vim para cá, o litoral ficou longe para mim. Então eu tinha que buscar uma outra alternativa, uma outra maneira de continuar em movimento, porque eu sempre gostei. E aí fiz alguns outros esportes, né? Fui para o jiu-jitsu, andava de skate, algumas coisas que eu já fazia, né? E aí, quando meu pai faleceu, eu estava na época estava na faculdade ainda, e foi como um escape, assim, porque o meu pai, ele não queria um velório e não queria enterro. Então, meu pai, ele sempre quis, o desejo dele era que a gente doasse o corpo dele para a Universidade de Medicina, porque meu pai era cardíaco, então ele queria que fizessem estudos. E há muitos anos atrás, antes dele morrer, acho que uns 10 anos, 10 anos atrás, antes dele morrer, ele tinha feito uma carta que eu fiz para ele no computador, que ele redigiu, e aí ele levou no cartório essa carta para todos os filhos assinarem. E nessa carta constava que ele queria fazer a doação do corpo dele para a Universidade de Medicina e que esse era o desejo dele. E foi assim que a gente fez. Então, quando teve o falecimento do meu pai, que ele faleceu em decorrência de problemas cardíacos, né? A gente fez isso. Então, a gente doou o corpo dele para a universidade. Só que a gente não, eu pelo menos não esperava, porque era muito apegada a ele, que seria tão difícil, né? Porque o velório e o enterro é justamente para materializar que acabou aquela vida, né? E eu não tive isso. Então, um dia antes eu saí da faculdade, fui visitar ele na UTI e eu percebi que ele estava bem agitado, assim, ele estava ele estava em coma, assim, já não acordava mais, né? E no dia seguinte, eu fui no hospital mais cedo porque os médicos queriam conversar com a gente, né? Que ele tinha que fazer uma cirurgia e tinha riscos. E nesse dia que era para a gente conversar com os médicos, meu pai faleceu. Então, quando eu saí de casa, no momento que eu saí de casa, 9h20 da manhã foi o horário que ele faleceu. Então, quando eu cheguei no hospital, ele já tinha morrido. E aí, o que acontece? Como a gente queria muito fazer com que o desejo dele fosse realizado, é, não tinha como me despedir. E aí eu falei, não, eu preciso me despedir, porque eu preciso ver o que aconteceu. Porque ontem eu estava aqui, ele estava vivo. Então eu preciso ver meu pai. E aí a minha despedida dele foi dentro do morgue do hospital. Então foi lá, né? Não estava preparado nem nada. Para mim ele estava dormindo. Então foi ali, começou ali o meu luto, né? E aí, quando eu saí dali e fui embora, os dias foram passando. E dali eu não vi mais meu pai, porque nós não tivemos velório, nós não tivemos enterro. E a universidade, então, o coordenador de medicina da Federal, porque na época eu estudava na PUC, e é feito sorteio, né? E aí ia para a PUC, e aí a psicóloga falou: olha, mas ela estuda na PUC, então não pode, não tem essa possibilidade de mandar ele para lá. E aí a outra universidade que estava na lista seria a Federal. E aí foi o coordenador, então, da medicina da Federal, Anderson, que esteve lá para fazer os trâmites, né? E dali levou o corpo do meu pai embora. Então eu nunca mais vi meu pai, né? Então o que acontece? A partir daí, o meu luto ele durou em média um ano. Foi um ano de luto. Porque você não entende que a pessoa se foi, né? Quando não tem. Então, quando você
quando se fala assim em que a pessoa precisa viver o luto, é muito real a questão do velório, do enterro, que é para você entender realmente que aquela vida acabou. E como eu não consegui entender isso, né? Então isso acabou sendo mais difícil para mim. E o meu escape maior é porque quando a gente surfa, é diferente ao surf. Você entra na água, uma das coisas mais difíceis do surf é quando você passa a arrebentação. Mas depois que você passa a arrebentação, não tem mais, muito mais luta, entendeu? E eu digo que a corrida, ela te dá essa luta. Você tem que lutar o tempo inteiro, do início ao fim, entendeu? A corrida é isso. E o surf não. O skate é a mesma coisa. O skate não existe uma luta. Você faz a remada com o pé para você pegar velocidade, você sobe no skate e você fica. Então, os esportes que eu praticava não estava sendo suficiente para me ajudar na questão do meu luto. E aí eu lembro que eu sempre fiz musculação e o meu professor da academia falou assim, eu tinha que fazer entre cada séries, eu tinha que subir e ir para esteira e fazer 3 minutos de esteira. E eu não gostava da esteira. Aí o que que eu fiz? Comecei a pegar esses minutos que eu tinha, que dava em torno de 15, juntava tudo e ia para a rua. Só que eu comecei caminhando. Fui caminhando e daí começava a caminhar um pouquinho mais rápido até que eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu entendi, a corrida vai me ajudar. Porque toda vez que eu estava mais assim, mais sentindo mais falta dele, porque assim, a gente era muito amiga, a gente conversava por horas, meu pai me entendia, e é uma coisa que eu nunca tive com ninguém, eu só tive com meu pai. E desde a morte dele, nunca ninguém conseguiu ter o mesmo relacionamento que eu tive com ele, né? Da pessoa me entender. Porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que me abro para as pessoas assim. Se eu tiver um problema, se eu tiver uma dificuldade, eu me viro sozinha, eu resolvo. E o meu pai, ele era diferente. Meu pai nunca me perguntou, filha, você tá passando por isso? Não, ele conversava comigo às vezes por parábolas, assim. De repente ele estava falando comigo aquele assunto que eu estava vivendo. Então, foi difícil para mim. E aí eu percebi que a corrida é que estava me ajudando nessa questão, porque a corrida é luta do início ao fim. Você tem que se concentrar na respiração, na passada, na velocidade que você está ganhando. Às vezes você tá rápido demais, você tem que dar uma segurada. Você tem que ficar esperto com o tipo de terreno que você está pisando, para não pisar num buraco. Tudo, 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 tudo. E eu comecei assim, só que eu fiquei mais ou menos alguns anos, acho que uns 2 anos correndo sozinha, até que eu procurei então uma assessoria de corrida, que é a que eu estou até hoje, para daí me direcionar a fazer os treinos de forma correta, evoluir, e daí que eu comecei a competir, né? É muito interessante, né? Quando a gente começa a correr, a gente acha que é pôr um tênis no pé ou nem pôr um tênis no pé e simplesmente sair. Mas É, com o passar do tempo, quando não vem evolução, você percebe o quanto não é suficiente só correr, né? Mas existe toda uma forma de correr, né? sim. E o seu pai praticava atividade física? Então, meu pai, ele era caminhoneiro, né? E aí, meu pai, na época que ele faleceu, ele estava aposentado. Então, por muitos anos, o meu pai teve uma vida muito sedentária. Chegou uma época da vida dele, meu pai meu pai tinha quase 2 metros de altura. E meu pai, ele ficou obeso, né? É, ele começou cedo, eu acho que ele começou com 18 anos a dirigir carreta. Nessa época ele já fumava, bebia uma cerveja e tal. E aí, há muitos anos atrás, meu pai, quando ele faleceu, já fazia mais de 30 anos que ele tinha parado de fumar. Porque ele falou: não, cigarro, eu não quero mais saber de cigarro e tal. E deu muita diminuída na cerveja. Só que assim, o meu pai, ele sempre foi cardíaco, né? Ele sempre teve esses problemas. E aí, quando a coisa começou a apertar, ele precisou perder peso. E aí ele começou a fazer caminhadas. Então, assim, o meu pai, ele nunca foi um esportista, né? Mas quando ele percebeu que ele precisava de mudança, ele foi lá e fez. Porque essa era a característica dele, né? Ele era muito assim. A palavra dele era sim, sim, não, não. Se eu preciso fazer, eu vou fazer e pronto, acabou. Então ele teve muita mudança de hábito. Então eu acredito que assim, ele ter vivido um pouco mais foi até mesmo por causa dessa mudança de hábito dele. Porque se ele não tivesse mudado a tempo, eu acho que ele já teria morrido há muito tempo atrás, né? E uma das coisas que ele sempre falava para nós como filhos é: vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Porque e meu pai era cardíaco desde nascença, né? E ele sempre falava: vocês têm que fazer os exames de vocês, porque vai que aparece alguma coisa ao longo dos anos. E é verdade, né? A gente tem que se cuidar. Sim, sim, Então, sim. desde muito nova, eu me preocupava com isso, com essa questão da saúde, né? E você disse que você era um esportista. E esse esporte todo iniciou na infância. E como iniciou, né? Quem Então, te levou para o esporte? eu tenho um irmão que ele é ultramaratonista, o Luciano Prado.
Ele é paulista, né, de São Paulo, porque assim, a minha família ela é toda paulista. Meu pai e minha mãe são paulistas e eu e meu irmão mais novo nascemos em Florianópolis quando meu pai foi transferido de empresa, né? Mas a minha família é paulista, mas eu fui criada em Santa Catarina. E o meu irmão, Luciano, ele é ultramaratonista. E ele todo final do ano ele ia para Florianópolis para visitar a gente, que a gente se reunia a família e tal. E eu lembro que ele começou jovem, assim, na corrida. Ele começou correndo, fazendo corridinha 5, 10, daqui a pouco ele evoluiu para o 21, foi para o 42. E lá em Santa Catarina tem uma avenida muito grande. E ele, toda vez que ele ia para lá, ele tinha os treinos de planilha dele. E não tinha um dia que ele deixasse de fazer. Ele era muito disciplinado, então não importava, ele estava de férias, tudo bem, mas ele tinha que cumprir a planilha dele. E ele ficava naquela avenida e rodava, e rodava, rodava. E eu lembro que ele rodava por horas. E eu ia de bicicleta com ele. E eu chegava uma hora que eu cansava, eu falava, ah, não, vou embora, Lu. Falava para ele assim, eu vou embora, porque você vai continuar aí, nem sei quantos quilômetros que ele fazia. Só que nessa época ele já estava treinando para as ultramaratonas. Então, meu irmão ele fez a ultramaratona lá dos Espartanos, na Grécia, que era quase mais de 200 quilômetros. Ele fez já corridas de 24 horas, inclusive ele veio uma vez aqui para Curitiba e teve uma corrida aqui na pista da Federal. Eles ficaram 24 horas rodando na pista. Ele Nossa. fez uma corrida de 40, não sei quantas corridas de 48, mas teve algumas de 48 horas e uma delas ele ficou 48 horas numa esteira, fechado dentro do shopping. Então, assim, iniciou ali. Então, quando eu comecei a correr, quando eu sempre gostei do esporte, porque na educação física jogava futebol. Santa Catarina não tem como você, assim, como gostava muito de praia, você acaba se envolvendo com as pessoas, com os amigos, surfista, e eu sempre quis aprender, né? Então, iniciei ali no surf, no skate, no patins, no futebol. E aí eu fui evoluindo. Então eu sempre fui muito curiosa para descobrir os outros movimentos, o que que eu poderia fazer ou no que eu poderia ser boa, né? E eu digo assim, eu digo que a corrida eu ainda não sou boa o suficiente, porque a gente está sempre evoluindo e o corpo da gente muda o tempo inteiro, né? E conforme os anos vão se passando, a gente vai envelhecendo e é obviamente que é normal a gente cair um pouco do rendimento, né? Mas iniciou ali. Então, quando eu comecei na corrida, a minha maior inspiração foi meu irmão. Falei assim, eu pensava assim, olha, se meu irmão fazia ultramaratona, eu consigo fazer. Mas é claro que você pensa assim, ah, mas o meu irmão, ele é homem, né? Diferente, né? Mas é aquela questão assim, se você tiver um bom treinamento, se você tiver o acompanhamento correto e fazer as coisas certas, você consegue evoluir. Então, a minha maior inspiração para a corrida foi meu irmão. Que máximo. E seu irmão tem uma diferença grande de idade de você? Tem, o meu irmão, ele tá com hoje 56 anos, ele já se aposentou da corrida, né? Ele teve, inclusive, acho que tem 2 anos atrás que ele teve que colocar prótese no quadril, né? Porque acabou desgastando por causa de tanto de corrida, né? Mas meu irmão começou muito novo, então agora ele teve que colocar prótese, mas justamente para ele ter mais qualidade de vida. Então hoje ele faz mais rodagenzinha, muito mais leve, né? Mas é aquela coisa assim, tudo que é demais também não faz bem para a saúde, né? E hoje qual é o seu foco maior na corrida? Percursos mais curtos, percursos mais longos? A sua dedicação maior, você faz qual o tipo de ciclo que você utiliza para se preparar? Hoje eu estou me preparando mais para as corridas longas, mas meu objetivo maior hoje eu digo assim, teve um tempo quando eu iniciei na corrida que o meu objetivo sempre foi muito performance. Queria performar, queria correr mais rápido, eu queria, porque eu via que as pessoas conseguiam, eu via que as meninas conseguiam. Mas aconteceu tanta coisa no meio do caminho que eu entendi que o meu propósito não é esse. Eu Sim. digo assim, todo mundo na vida tem um propósito. Todos nós temos um propósito. Eu tenho o meu, você tem o seu, e nunca vai ser igual. E acontece que, assim, quando eu comecei os ciclos para meia maratona, eu queria muito baixar tempo. Eu lembro que uma vez eu fiz a minha primeira maratona, fiz lá em Santa Catarina e falei assim: ah, agora eu vou para as próximas e vou baixar o tempo. E sempre pensando assim. A minha primeira meia maratona eu fiz. No meio do caminho não aconteceu nada. Foi ótimo, a minha corrida foi maravilhosa e tal, mas eu queria baixar tempo. Já na segunda meia maratona, começou a surgir pessoas no meio do meu caminho. E essas pessoas eram pessoas que estavam iniciando. Eram pessoas que estavam fazendo o primeiro 21, eram pessoas que estavam com algum. Tentando se recuperar de algum trauma.
E no meio da corrida isso aconteceu. Então eu lembro que uma vez até eu fui para o Rio de Janeiro fazer a Maratona do Rio e eu fui fazer a minha maratona. E aí eu fui meio assim, quando a gente fez, que a gente se preparou, que a gente foi entre amigos, eu fui assim, vamos lá para se divertir, porque é muita gente. Mas Hum. quando eu cheguei lá, eu já pensei, não, eu vou baixar meu tempo aqui. E foi assim, né? E aí eu tava lá na largada e aí saí e tava muito bem assim. Só que foi uma amiga com a gente que era a primeira meia maratona dela. E aí eu vi que lá no quilômetro 5 eu olhava, ela tava colada em mim. E aí eu me dispersei, né? Saí daquele funil, daquela galera que tava e fui embora. E eu vi que ela tava meio colada em mim, meio colada em mim. Quando eu olhei para trás no quilômetro 6, ela tava vindo de novo e tava meio ofegante. Aí eu diminui o ritmo e fui do lado dela. E aí eu peguei e falei assim, aí eu vi que ela tava ofegante, falei assim, vamos diminuir um pouco o ritmo, vamos se recuperar aqui. E aí eu peguei e falei pra ela, eu vou com você. Vambora, que nós vamos fazer essa meia maratona abaixo de 2 horas. Ela, beleza, então, vamos embora. E fui com ela, e fui dosando o ritmo, fiz ela se recuperar. Lá no quilômetro 13, ela queria desistir. Eu falei, de jeito nenhum. Vambora. 13 aqui. No 13, se a gente chegou no 13, a gente chega no 21. Vamos embora. E ali a gente foi melhorando o ritmo, dosando, diminuindo, aumentando, e assim foi indo. Quando a gente chegou, que a gente cruzou a linha de chegada, ela falou pra mim assim: se não fosse você, eu tinha desistido no 13. Então, assim, ali eu entendi da seguinte forma: às vezes alguém vai precisar de você e você vai ter que precisar, você vai correr o corre do outro. E foi isso que tem acontecido comigo ultimamente. E aí, nas outras vezes aconteceram outras situações. Agora, recentemente, em dezembro, eu fui convidada como influencer da Bonito 21K lá no Mato Grosso. E aí Uhum. fui para lá. E eu fui fazer a minha maratona e eu estava lesionada, né? E meu médico falou para mim assim: você vai ter que pegar mais leve, evitar subidas e tal, e diminuir teu ritmo para você se recuperar bem. E aí lá tinha algumas subidas, então fui bem tranquila, bem de boa, não pensando em tempo nem nada. No meio do caminho encontrei uma moça que estava ouvindo um louvor, chorando, abracei ela e tal, não sei o quê. Aí fui embora. No meio do caminho encontrei um senhor de 72 anos, que a esposa dele estava correndo e ele estava correndo os 21. Fiz uma entrevista com ele ali em movimento mesmo. No finalzinho, faltando 2 quilômetros, eu encontrei uma moça que estava querendo desistir. Duas moças. Daí eu falei: não, você não vai desistir. E ela com câimbras, fortes câimbras e tal. E aí eu falei: não, você não vai desistir, vamos no trotinho. Comecei e fui com ela. Fui com ela. Cruzamos a linha de chegada. E aí, eu lembro que ela me agradeceu e falou: se não fosse você, eu ia desistir. E ela, quando ela passou, cruzou a linha de chegada, ela falou: eu consegui, eu consegui. Era algo pessoal dela, sabe? Eu falo assim: ninguém sabe a luta do outro. Ninguém Sim. sabe por que, que o outro tá correndo. Eu falo assim que a minha corrida hoje, no começo eu comecei a correr pelo meu pai. Todas as minhas corridas era pensando nele. Tanto que no meu número de peito eu colocava uma fotinho 3x4 dele grudada ali. Eu falava: vambora, pai. E aí eu comecei a fazer nas minhas corridas, toda vez que eu tô ali no pórtico de largada, eu faço a mesma oração sempre: Senhor, que o Senhor coloque no meu caminho as pessoas que o Senhor acha que eu preciso correr o corre delas. É sempre a mesma. Então eu falo assim, eu não faço mais por mim. Então assim, no começo eu fiquei frustrada, assim, nossa, mas né, eu queria diminuir o tempo e não sei o quê. Mas sabe, quando você entende que você tem um propósito nessa terra e que muitas vezes a gente não pode ficar só olhando para o nosso umbigo, mas sim olhar para ao nosso redor as pessoas, você pode fazer uma grande diferença na vida delas. E Uhum. quando eu não sei o motivo pelos quais elas correm e entendo que eu fiz parte daquele corre e ajudei de certa forma, entende? Qualquer coisa, eu digo assim que é um pouquinho, a gente vê assim, é um pouquinho da presença de Deus em cada corre que eu tô ali, sabe? Só o fato Uhum. de eu poder incentivar, ajudar, apoiar, sabe? Falar, declarar palavras positivas, porque eu digo assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu cresci numa família que não era assim muito incentivadora, né? E eu sempre tive muitos problemas com a minha mãe. Meu pai era um cara que, nossa, era espetacular, mas a minha mãe, ela tinha muitos ciúmes do meu pai, ela tinha um ciúmes doentio por ele. E ela vivia por ele. E meu pai sempre quis ter uma filha mulher. E quando eu nasci, é como se eu tivesse me tornado uma rival para ela.
E aí, a gente nunca teve uma boa relação. Então, as palavras da minha mãe sempre foram palavras negativas ao meu respeito. Sempre, sempre. E eu cresci muito com isso. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, às vezes, até na época, quando ela falava algumas coisas, eu pensava assim: não, isso é coisa da cabeça dela. Entrava no ouvido e saía no outro. Mas na adolescência, essas coisas, essas palavras negativas começou a me pegar. Porque toda vez que eu fazia algo, eu gosto de fazer alguma coisa. Tudo que me pedir para fazer, eu tenho que fazer com excelência. Para mim, eu faço. Então, eu dou o meu melhor, eu faço, tem que sair perfeito. E aí, quando alguma coisa sai dos trilhos, aí eu já me frustro. E aí eu começou a acontecer assim: ah, minha mãe tem razão, eu não presto para isso, eu não sei o que. Começou essas coisas. E eu lembro que uma vez uma treinadora minha de futebol, que uma vez a gente foi jogar contra umas meninas, e eu lembro que eu era atacante, fiz 4 gols pelo meu time. E perdi um. E aí fiquei muito frustrada e saí de campo. Falei, não, que eu não presto pra isso, que não sei o que e tal. E ela foi atrás de mim assim, eu falando dela, pegou e falou assim: Mayra, você viu que você jogou fora os 90% que você fez de bom e se apegou a 1%? Aí eu falei, aí ali virou minha chave. Dela falou: você é dedicada, você treina, você é disciplinada. Não tem por que você achar que porque você perdeu um, que você é uma negação em tudo. E ali virou minha chave, porque ela pegou e falou assim: você tem que entender que às vezes você vai perder. E é normal, porque todo ser humano vai perder. Você vai envelhecer, você vai crescer, e todo mundo, para todo mundo isso. Não existe um ser humano que só vai ganhar na vida. E quando ela falou isso, virou minha chave. Ali eu falei: nunca mais eu vou declarar coisas negativas a meu respeito e jamais vou fazer isso com alguém. Dali por diante, nunca mais. Então eu me tornei uma pessoa que eu sou positiva, eu olho as coisas. Pode estar um caos, eu olho, eu sempre tenho um pingo de esperança, sempre. Na época que meu pai estava quase morrendo, todo dia eu tinha um pingo de esperança. Não, mas para Deus nada é impossível. Enquanto a vida é esperança. Eu sempre pensava assim. E aí, anos depois, veio a Covid e eu tive casos na família de 2 primos que faleceram. Em uma semana, meus tios enterraram 2 filhos, né? E 1 mês, 2 meses depois, aconteceu dentro da minha casa, com meu irmão mais velho, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos que estavam, eles fizeram um churrasco, todo mundo pegou Covid. E esse meu irmão mais velho foi o que foi internado em estado grave, teve que ser entubado. E há 2 meses atrás a gente tinha perdido 2. E a minha mãe, ela era muito apegada com esses dois, porque era como se fossem filhos para ela, que tinha a mesma idade dos filhos dela. E aí eu tive que ser o alicerce da minha família, né? Meu pai já tinha falecido, então eu tinha que ser o alicerce ali, independentemente. Então, a minha mãe desesperada, eu contei para ela, porque na época os meus primos não contaram para os meus tios que o filho dela estava na UTI. E quando ele faleceu, vão falar o quê? Se eles viviam dizendo que ele estava se recuperando, entendeu? E aí, 5 dias depois, a minha prima, irmã desse meu primo Rogério que faleceu, faleceu também de Covid. Aí, eu peguei os meus irmãos, a gente começou a viver quase a mesma coisa. Os meus irmãos, não, não vamos contar para a mãe. Eu falei: vamos contar sim, o filho é dela. Ela precisa saber o que está acontecendo com o filho dela. Eu não posso esconder algo que não me diz respeito, entendeu? Ela deu a vida para ele, ela criou ele, ela tem o direito de saber o que está acontecendo com o filho dela. Então fui na casa dela e contei: ó, mãe, aconteceu isso, o Eric vai ser entubado e tal. Ela se desesperou, ficou uns 15 minutos chorando e gritava e não sei o que, e eu deixei. Deixa ela, sabe, extravasar. Quando ela parou, eu peguei e falei para ela assim: mãe, enquanto a vida é esperança, ele não tá morto. Ele está sendo bem cuidado para que ele seja tratado, para que ele possa voltar à vida. Mas claro que a gente tem que pensar no pior, né? A gente não sabe. Mas foram assim, foram 20 dias de muita luta. Aqueles altos e baixos, né? Um dia tá bem, no outro dia tá ruim, não sei o quê, mas todo dia eu ligava para ela e contava exatamente o que estava acontecendo, o que os médicos diziam. Não escondia nada dela. E aí, no último dia, que eles iriam fazer uma tráqueo nele, eles começaram a diminuir a sedação dele e no dia seguinte conseguiram estubar ele. Quando eles estubaram ele, ele começou a recuperação, viram que ele estava respondendo bem e tal, e hoje ele tá aí, tá vivo, né, tá morando em Santa Catarina, tá bem, tá com saúde, ficou acho que uns 2 ou 3 meses se recuperando, mas tá aí, né, Deus deu mais uma chance para ele, e eu falo assim que a gente aprende com essas situações, né, mas em nenhum momento desses dias em que meu irmão estava na UTI, não teve um dia que eu não treinei, não teve um dia.
Todos os dias eu cumpria a minha planilha. E toda vez que a minha mãe me ligava que eu não atendia, ela sabia. Ela deve estar treinando. E aí, quando eu retornava para ela, eu falava: "Ah, você foi treinar? Fui treinar." Por quê? Porque isso me dava forças. Você precisa estar bem para que você possa fazer o bem para as outras pessoas. E se eu não estiver bem, eu vou fazer com que o restante da minha família, que já estava abalado, sofra mais ainda. Então, essa não era a minha intenção. Então, a minha intenção era que eu ficasse bem para que eu pudesse passar essa força para eles. Não teve um momento que eu disse assim, ó, que eu pensei, meu irmão vai morrer. Não teve um momento. Enquanto a vida há esperança. Sempre falava a mesma coisa, toda vez, enquanto a vida há esperança. Se Deus não levou, é porque não era a hora. E quando for levar, é porque vai ser a hora, porque um dia vai acabar o Todos nosso nós. tempo aqui, né? Todos Então, nós. assim, quando você pensa que você tem, quando você começa a ter a mentalidade positiva, eu acredito que flui mais a vida de forma melhor do que você ficar o tempo inteiro com os pensamentos negativos de que vai dar errado, de que você não serve para isso, de que você não é boa. E eu tento hoje passar isso para as pessoas que me seguem hoje. Então, tanto na corrida, o pessoal que eu trabalho, hoje eu trabalho muito com organização de corrida. Então, assim, o meu propósito é mostrar que é possível. E assim, eu falo assim, não é hoje que virou muita moda a corrida, né? Mas eu falo assim, às vezes até brinco com o pessoal, assim, o pessoal fala assim, porque hoje a gente tem aqui em Curitiba um circuito da Procorrer que vale premiação em dinheiro, são 5 etapas, né? Então são 4 etapas que você tem que fazer e a última é uma final, e vale dinheiro. O ano passado, quem estava patrocinando era a ASICS, né? Sim. Então, não, na verdade, o ano passado, quem patrocinou foi a Mizuno. A Mizuno patrocinou e estava valendo toda a corrida, valia premiação para os 5 primeiros gerais, feminino e masculino, e era um bom dinheiro. E aí, muita gente, quando eu comecei a divulgar essa corrida, muita gente falava: ah, não, mas é só para elite, porque realmente tem o pessoal da elite que você tem que comprovar tempo que eles vão para disputar. E realmente foi um circuito que quem ganhou foi o pessoal da elite. Mas o pessoal falava assim: ah, eu não vou me inscrever no circuito porque é só para elite. Eu falava: de jeito nenhum. Ah, se você corre no pace de 6:30, você é elite. Então sempre falei isso. E o pessoal caía na risada. Eu falei: não, pace 6:37 é o pessoal da elite. Nós somos a elite. Por quê? Porque se você está saindo de casa, se você está se movimentando, se você está acordando cedo para estar lá numa largada às 6 horas da manhã, independente se está frio, se está chuva, se está sol, você é vencedor, entendeu? Então comecei a pregar muito isso. A gente vai lá para correr, para se divertir. Deixa a elite ganhar. A gente vai lá se movimentar. O importante é a gente estar na nossa tribo, né? Que hoje a gente fala muito assim, todo mundo procura uma tribo. E a nossa tribo da corrida. Então, eu falo muito isso, eu incentivo a gente estar lá. E sabe, o mais gostoso é quando você corre e você grava as pessoas sorrindo, a pessoa que falou assim, cara, esse foi meu primeiro 5 quilômetros que eu corri sem parar. Esse foi, sabe, a primeira vez que eu venho numa corrida e não sabia como que era. Isso é o mais legal. Você volta para casa e você vê que você é outra pessoa quando você olha para a vida dos outros. Nossa, existem, eu digo assim, a coisa que eu mais gosto é das histórias da corrida. Várias de diferentes tipos, sabe? E aquela situação assim, você nunca imagina o que é que tá por trás daquela pessoa que corre. E me conta uma coisa, você disse que você fazia faculdade há um tempo atrás, né? E você se dedicou depois ao curso da faculdade, você fechou a faculdade e acabou se dedicando ao esporte. Como foi? Você associou o seu curso, né? Me conta um pouquinho da Mayra profissional e da Mayra corredora, que também hoje é uma profissional na área da corrida, né? Então, eu sim, né? Eu me dediquei terminei a faculdade, né? Continuei me dedicando aos dois, né? Porque é aquela coisa assim, eu não sabia o que que ia dar, né? Eu não sabia o que que ia ser. Que quando eu comecei na corrida, para mim foi assim, é um hobby, é um escape, é um momento de, sabe, de você sair e correr. Então, na minha cabeça, a corrida era isso. E aí, ao longo dos anos gravando e falando de corrida, eu comecei a ter as oportunidades, né, no meio da área da corrida. Parcerias, né? Hoje eu sou embaixadora do Circuito Pro Correr, embaixadora da Maratona do Litoral, embaixadora do Circuito Aente. Então, assim, vários, né? O ano passado foi de Bonito 21K. Então, comecei assim, mas a minha área
totalmente diferente da área da corrida. Eu fiz faculdade de engenharia civil, né? Uau! Então, bem de exatas, né? Exatas e muitos números. Então, eu falo assim, eu sou muito racional no que eu faço. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, ai, Mayra, você não é muito sentimental, eu não sou mesmo, eu sou bem racional. E eu acho que, assim, eu já era, assim, bem racional. Mas eu acho que eu fiquei bem mais depois da faculdade, porque na faculdade a gente tinha cálculo até em português técnico, né? Então, assim, cálculo e cálculo. E tinha dias que eu me debruçava na mesa ali da cozinha, eu ficava na cozinha, porque eu falava assim, vou ficar num ambiente que é menos aconchegante. Entendeu? Que daí você estuda. E teve muitas noites que eu cheguei da faculdade 10:30 da noite e virei a noite até as 5 da manhã estudando, entendeu? Sim. Então, é totalmente diferente a minha área. Então, eu falo assim, né? Até agora iniciei um outro curso, né? Na área de filmagens, mais porque eu queria entender mais, né? Sobre gravar, sobre mexer com câmera e tudo mais. Mas é totalmente diferente do que eu imaginei, né? Porque eu não imaginava que a corrida me traria tantos benefícios, né? Sim. Agora é interessante, eu sou mãe de uma engenheira civil e casada com um engenheiro civil. Então, o meu mundo é um pouquinho engenharia civil. E é interessante, a minha filha corre também, mas uma coisa que eu vejo muito no engenheiro, que eu admiro muito no engenheiro, é a visão de gestão que o engenheiro tem. Para mim, o engenheiro ele é um gestor nato, ele é um Uhum. estrategista nato, ele é formado para enxergar o mundo de uma forma estratégica. Eu vejo Isso. no meu marido e na minha filha, ambos eles têm muito isso. E é bem interessante porque, diferente da minha outra filha que corre, mas não é engenheira, está no último ano de medicina, com a Luísa, que é engenheira, a gente discute muito estratégia. Estratégia de alimentação, de hidratação, estratégia de suplementação, estratégia de pré-treino, de pós-treino. E eu vejo que ela gosta, ela estuda essa parte de estratégias. Então Uhum. eu consigo enxergar que apesar de serem mundos completamente diferentes, a Luísa ela realmente trabalha, meu marido tem uma construtora, ela trabalha na construtora, ela está no dia a dia da construção civil. Eu vejo muito no engenheiro uma visão ampla de gestão de trajetória, de percurso, de jornada, né? Então, apesar de ser tão diferente, Mayra, eu também vejo um ponto em comum aonde talvez você consiga fazer uma gestão brilhante da sua corrida, da sua relação como embaixadora, com todas as parcerias que você desenvolve, a partir de todo esse aprendizado de gestão, de estratégia que você viveu na faculdade, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o ponto principal mesmo. Então, hoje, e eu ouço muito isso mesmo, as pessoas me falarem, né? Mas você tem estratégia para tudo, você pensa em tudo, você, sabe, tem uma. E é realmente assim, você tem aquela coisa assim de calcular os erros, o que pode dar errado, o que pode dar certo, é sempre assim. Inclusive, eu sou assim tão. Eu gosto muito de números, então assim, eu gravo muito rápido números, assim, telefones, documentos, essas coisas. E eu falo assim, o pessoal fala assim para mim às vezes, mas você calcula até o tempo de uma amizade X, e é verdade. Esses tempos atrás eu estava conversando com a pessoa e falei assim: olha, eu tenho tantas probabilidades dessa amizade durar menos de 5 anos. Tantas probabilidades. E essa pessoa ficou assim: será? E eu falei: tenho. E passou esse tempo e aconteceu exatamente isso. Sabe, eu não sei explicar assim, mas eu crio na minha cabeça uma estratégia, eu crio na minha cabeça assim, sempre uma. Eu sempre vou estar calculando as coisas. E como que eu posso fazer isso a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Tais coisas que eu preciso conquistar, tais coisas que eu preciso fazer, tais pessoas que vão permanecer na minha vida, porque tudo isso você tem que ter uma certa gestão. Porque às vezes eu falo assim, e eu não sou o tipo de pessoa que eu perco muito meu tempo, não. Eu vejo assim, se eu estou no ambiente que eu vejo que eu não estou progredindo, eu fecho portas e eu saio fora. Se eu vejo que aquela pessoa não está na minha vida fazendo sentido, não está me ajudando a melhorar, ou não está, sabe, não está fazendo diferença nenhuma, eu corto relação.
Eu digo assim, eu não corto relação assim, ai, nunca mais olho pra sua cara, não. Eu posso conversar com a pessoa, tudo mais. Mas eu não preciso mais andar com essa pessoa, porque não faz sentido pra mim, pra minha vida, pro que eu quero, entendeu? E pro que eu quero conquistar, porque muitas vezes, se você for parar pra olhar, pessoas que você tem na sua vida, se as pessoas forem erradas, elas te puxam pra trás. E quanto mais você ficar perto dessas pessoas, mais tempo você vai ficar lá atrás e a vida continua. E eu digo assim, quando você entende que você precisa fechar ciclos, mesmo que esses ciclos, né, é dolorido, não é, eu digo assim, às vezes até familiar, não é fácil, sabe? Você às vezes sair um pouco daquele ambiente familiar porque não está te fazendo bem, não é fácil você se desvincular deles, mas às vezes é necessário, sabe? Às vezes é necessário para que a sua vida flua. E eu digo isso porque eu tive essas experiências. Então, quando eu me afastei um pouco mais da minha mãe, porque a gente tinha muitos atritos, a minha vida ela desenvolveu muito mais. Muitas coisas aconteceram na minha vida por causa dessa relação que eu dei uma quebrada. Porque, assim, oportunidades que eu tive que eu não estava tendo por causa disso. Então, assim, eu falo que às vezes dói você olhar e falar assim, poxa vida, mas é sua mãe, né? Mas era um ciclo que eu precisava fechar, sabe? E eu digo assim, não tenho mágoa, não tenho raiva nenhuma, mas claro, eu vivo a minha vida, ela vive a dela, e sou assim, ó. Se precisar de mim, eu sempre vou estar aqui, sabe? Eu nunca vou fechar as portas e falar, não, jamais você precisa de mim, mas eu não vou te ajudar. Não, isso não acontece, sabe? Eu tenho assim para mim que o que você faz para o outro, tudo que você planta, você colhe. Então, se a pessoa precisar de mim, estiver ao meu alcance, eu puder fazer, eu vou fazer. Sabe? Independentemente. Só que eu digo assim, eu não preciso estar andando junto, eu não preciso estar convivendo com a pessoa, eu não preciso estar ali o tempo inteiro. Porque o que acontece? A minha relação com a minha mãe, ela era ruim de uma forma seguinte. Como a minha mãe, ela sempre deixou claro que ela não gostava de mim, eu fazia de tudo para ela gostar. Então, sabe quando você fica insistindo, insistindo, você quer que a pessoa goste de você, você quer provar, você quer mostrar que você é uma boa pessoa, que você gosta dela? Então, esse era o que acontecia comigo. Isso era tão ruim para mim que isso me fazia muito mal, porque eu tinha que me transformar numa pessoa que eu não era. Então, isso me fazia muito mal, porque eu falava assim, meu Deus, eu tô tentando ser aceita num ambiente que não me aceitam, sabe? E chega uma hora que você tem que entender que esse ciclo precisa ser encerrado, sabe? E eu falo assim, e não é só o mundo espiritual, não é só o mundo material, mas é um todo. Se você for juntar tudo, isso é muito verdade. Uma vez eu fiz um curso de capelã e eu fiz um estágio dentro do hospital, né? Então, dentro do hospital, eu ia visitar a ala que era dos cardiologistas, mas fiquei muito tempo na ala da nefrologista, né? O pessoal que fazia, o pessoal que precisava de transplante de rim, que fazia hemodiálise. E lá, você vê, nesses estudos, dizia muito assim, eu li um livro, tive que ler alguns livros, e eles falavam muito o seguinte, dentro da medicina, quando algo está ruim, a pessoa está doente, ela ficou doente, ela veio parar no hospital. Se aqui tiver ruim, ela piora. Então, Sim, se a parte sentimental dela tiver ruim, o mental dela tiver ruim, a saúde dela vai piorar. com Então, se ela certeza. estiver tratando um câncer, se ela estiver tratando um problema cardíaco, se tiver tudo ruim, sentimental dela, ela vai piorar. E as chances dela morrer é muito maior. Agora, quando essa pessoa chega num estado grave aqui, um câncer que ela tem que tratar, mas o coração dela tá bem, o sentimental dela tá bem, a mente dela tá boa, ela melhora rapidamente. Isso é verdade, e eu vi muito isso acontecer dentro dos hospitais. Então, assim, hoje eu tenho uma amiga na corrida que fazem 10 anos que ela venceu um câncer de mama. Ela teve que fazer a retirada da mama e tudo mais. E ela conta o seguinte, que na época ela era sedentária. Quando ela descobriu o câncer, ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E ela começou a correr. E hoje ela corre. Então, ela teve que fazer todos os procedimentos. Passou por químio, por rádio, teve que retirar a mama, fez reconstrução. E há 10 anos ela está livre do câncer. Então, ela hoje tem 40 e poucos anos e continua correndo e tem vida. E ela falou: a minha chave virou, porque quando você descobre o câncer, eu fiquei assim, ó, aterrorizada. Eu vou morrer, eu vou deixar meu filho, não sei o que e tudo mais. Mas quando ela falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para que eu tenha vida, ela falou assim, eu preciso fazer uma atividade física.
totalmente sedentária, minha saúde vai piorar. E foi que ela começou, no meio do processo dela, do tratamento, ela começou a fazer atividade física. Ela viu que aquilo estava fazendo bem. Ela viu que ela estava passando por aquilo melhor. Ela viu que os dias de quimioterapia dela não estavam sendo mais tão ruins, entende? Ela viu que a recuperação dela foi mais rápida quando ela fez, teve que retirar a mama e tudo mais. E hoje ela fala que a corrida salvou ela. E é verdade. Aí ela conta a história o seguinte: na época que ela estava fazendo tratamento, ela conheceu duas pessoas que estavam em tratamento. E essas pessoas tinham a mesma vida que ela, sedentária. O que acontece? Uma delas que ficou, né, abalada, piorou, e não demorou muito tempo, ela veio a óbito, e a outra a mesma coisa. Então, ela mesma falou: eu entendi que eu precisava cuidar da minha vida sentimental e da minha mentalidade, e a corrida ajudou nisso. Então, isso é verdade. Se você estiver bem, sentimentalmente, psicologicamente, tudo vai bem, sabe? Você consegue passar por dificuldades, você vai conseguir enfrentar problemas, que venham, porque todo mundo vai enfrentar. Então, você vai conseguir analisar as coisas, porque eu sou muito assim. Há 2 anos atrás, eu sempre fiz meus exames de mama. E há 2 anos atrás, eu fui fazer um exame de mama e constou um nódulo na mama esquerda. Quando você pensa em nódulos, você pensa em câncer, mas nódulo não é câncer. E aí, quando eu fiz esse exame, a médica falou para mim da seguinte forma: eu não me esqueço, porque eu me apego às coisas boas. E ela falou assim: Mayra, ó, descobrimos aqui na tua mama esquerda tem um nódulo. A princípio é benigno, não precisamos nos preocupar e vamos acompanhar, vamos fazer CAT. Daqui 6 meses a gente acompanha para ver se não teve crescimento e se não teve mudança no formato dele. Se não tiver mudança, não tiver crescido, a gente descarta e tudo ok. Beleza? Beleza. Quando eu saí dali, só que a mente da gente trabalha muita coisa, né? Então ela vem pregar peças. Quando eu saí do consultório, na minha cabeça assim, meu Deus, eu já coloquei a mão assim, meu Deus. E agora? Aí eu me centralizo, Mayra, vamos centralizar. Vamos em direção ao carro primeiro, vamos ficar seguro. Fui até o estacionamento, entrei dentro do carro e ali me fiz duas, que eu sempre faço assim, sempre que eu estou passando por um problema, eu me faço duas perguntas. Primeiro, você pode mudar essa situação? Segundo, tem alguma coisa que você possa fazer? Essas são minhas duas perguntas. Então, quando eu me fiz, tem alguma coisa que você possa fazer em relação a isso? Se a resposta for sim, eu sei que eu tenho que correr atrás. Se a resposta for não, eu entendo que o tempo é que vai fazer com que as coisas mudem ou não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se sim, eu vou correr atrás. Então, foi isso que eu fiz. Mayra, o que que você pode fazer por essa situação? Você pode mudar essa situação? Não, não posso mudar. Tem alguma coisa que você possa fazer? Tem. Esperar os 6 meses para voltar aqui e fazer o CAT. Tem que tomar medicação? Não preciso. Tem que fazer outra? Não preciso. Vida normal, então vida que segue. Ali, eu me dou assim 10 minutos. Você tem 10 minutos para recalcular a tua rota e voltar para o eixo. E foi isso. Eu fiz isso. Me recalculei, pronto. Pronto, respondi as minhas perguntas, fui embora. Voltei para casa, esperei 6 meses. Eu não me apeguei àquilo, eu me apeguei àquilo que ela falou. Mayra, a princípio é benigno. Não vamos nos preocupar. Me apeguei a isso. Se é nódulo, se vai ser câncer, se pode virar, não me apego a nada disso. Eu me apeguei no que ela falou de positivo. Sim. Deu 6 meses, voltei lá, fiz o CAT, tava normal, mesmo jeito, mesmo tamanho, não mudou nada. Aí ela pediu mais uma vez, mais 6 meses. Então eu fiquei 1 ano e meio que eu fiz CAT. Ficou ali do mesmo jeito e ela falou para mim: vamos descartar, não é nada. Esse ano fiz meus exames, esse ano passado fiz meus exames, tá ali do mesmo jeito. E a minha médica até fala para mim assim: Mayra, você tem um companheiro aí. Não é maligno, é benigno, não mudou de formato nem nada. Então, vida que segue. Então, eu não me apego a isso. Então, é isso que eu falo. Às vezes, a gente se apega muito aos problemas e não à solução, sabe? Então, eu falo assim, e a gente tem como a gente mudar isso na nossa vida? Quando a gente se faz as perguntas certas e quando a gente está com isso aqui bom, né? Então, por isso que eu falo que a atividade física, ela é maravilhosa por isso, porque ela ajuda você a consertar tudo que você tem de sentimental, de bom, de ruim, e ajuda você a fortalecer isso daqui que é o principal, porque isso daqui manda nisso aqui. Com Se você não certeza. tiver com a mente, se a tua mente for
esgotada, for pequena, você vai deixar os teus sentimentos levar. Então eu falo assim, as pessoas falam, você é muito racional. Eu falo, não é que eu seja racional, é que tem tempo para você ser sentimental, né? E às vezes, o sentimental da gente muda, engana, sabe? O coração da gente é enganoso. Se você for pensar, se a gente for levar tudo pro lado sentimental, meu Deus, você faz coisas que depois você se arrepende e que se você tivesse com um pouquinho mais de racionalidade, você não teria feito. Então, às vezes, a gente deixa de fazer certo, a gente deixa de sofrer quando a gente entende que a gente precisa usar mais isso daqui do que o sentimental, né? E me conta uma coisa, qual é a próxima prova? Então, agora eu estou me preparando para a Maratona de Porto Alegre, né? Que é em julho. Então, esse ano eu não estou muito focada, assim, porque o ano passado eu fiz muitas provas, né? Mas agora, dia 28 temos, dia 21 agora tem o Ilumina Paraná, aqui, que é uma corrida noturna. Daí, no dia 28 daí na próxima semana começa o Circuito Pro Correr, né? Que começa esse ano novamente. E aí vai, o circuitinho. Então, esse ano eu tô vou me apegar mais às provas menores, porque o ano passado eu exagerei demais nas provas grandes, né? Nas provas de longa distância. Fui pro Rio do Rastro, inclusive, né? Fiz o Rio do Rastro lá, que é só altimetria. E aí, com 12 dias, fui para Porto Alegre fazer a maratona. Então, né? Então, acabei exagerando um pouquinho, por isso que acabei me lesionando, né? Então, esse ano, eu vou me focar mais nessa maratona de Porto Alegre aí, que é em julho. E fazer as provinhas menores, né? E continuar aí divulgando as corridas e ajudando o povo aí a se motivar e correr e se permanecer em movimento, né? Mayra, tudo que você falou são muitas e muitas mensagens para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Mas se você pudesse resumidamente deixar uma lembrança dessa sua passagem por esse nosso podcast, né? Como você gostaria que as pessoas, qual é a mensagem, o recado, né? A memória que você gostaria que as pessoas levassem com elas sobre esse nosso encontro? O que você gostaria que elas guardassem no coração? Eu acho que assim. Uma coisa que eu falo sempre pro pessoal assim: o forte ajuda o mais fraco até que ele se torne forte o suficiente para ajudar o próximo. Então, se você, né, tá com a vida, não digo assim nos eixos, mas se você tiver sentimentalmente bem, psicologicamente bem, e você puder ajudar aquele que está mais fraco, para que um dia ele se torne forte para ajudar o próximo, quando a gente fizer isso, eu tenho certeza que quanto mais a gente pensar não só no meu problema, na minha vida, mas olhar para a vida do outro, porque o outro pode ser meu irmão, o outro pode ser meu filho, o outro pode ser meu melhor amigo, sabe? Então eu penso assim, quando eu olho para as pessoas, assim, que eu vejo uma moça, eu penso assim, poderia ser minha irmã. Eu olho para uma outra moça, eu penso assim, poderia ser minha melhor amiga. Eu olho para um rapaz, eu falo que ele poderia ser meu pai. Então, quando você começa a olhar para as pessoas como se elas fizessem parte da sua vida, você entende que você pode ser gigante na vida delas, com uma palavra de incentivo, com uma pegar na mão, sabe? Você dá um abraço. é, Qualquer coisa que você possa fazer para você fazer o bem para aquela pessoa, já é o bastante, né? Então, se eu fizer isso, você fizer isso, são duas pessoas fazendo para mais duas. E quatro vai fazendo para mais quatro, que se vira oito, e assim vai, sabe? Então, o meu maior propósito hoje que eu falo pro pessoal é assim: a corrida é cura em movimento. Então, quando você corre, que você ajuda o outro a incentivar, não interessa qual é o que, por que ele está correndo. E eu falo assim, quando eu fiz uma corrida minha lá em Jurerê, que era a corrida da Sendicard, que é o hospital de coração lá de Florianópolis. Uhum. E uma das mensagens dizia assim, corra com coração. E essa corrida, eu fiz os 21 lá, e eu fiz com a foto do meu pai no número de peito, né? Então, quando você corre, quando você olha as histórias, muitas histórias de pessoas que estavam correndo por familiares que faleceram, ou pessoas que estavam correndo porque se recuperaram de um transplante de coração ou de uma cirurgia cardíaca, você olha assim que não é por acaso. Então, todos nós vamos ter dificuldades e histórias para contar, mas que essas histórias virem propósitos, né? E que virem testemunho, né? Para você poder ajudar o outro, sabe? E parar de ser um pouco individualista, porque o mundo está tão
corrido, as pessoas correm demais, né? O profissional, conquistar as coisas, e as pessoas não param para observar que muitas vezes quem está vindo lá atrás é o teu futuro filho, né? Que vai crescer e vai se tornar um médico, um engenheiro. E como que você quer que essa pessoa se torne, né? Futuramente? Você quer que o seu filho seja o quê? Ah, eu quero que ele seja um engenheiro, um médico, tá, mas para quê? Sabe? Só para trabalhar? Qual o E a propósito? diferença, e a diferença na vida das pessoas, e o propósito dele? Eu penso assim, eu quero que ele tenha um propósito. Então eu quero que as pessoas vejam que todos nós temos propósitos e que a gente tem um espaço, todo mundo tem um espaço. Eu tenho o meu, você tem o seu. E não importa se você tem mais seguidores que eu, porque o teu propósito é esse. Se um dia eu vou alcançar o teu número de seguidores, eu não sei. Mas esse é o teu propósito. E eu tenho que entender que você não é minha rival. E sim, que você está no seu propósito, está cumprindo o teu propósito e eu vou cumprir o meu. Então a gente precisa entender isso, sabe? Porque eu vejo que às vezes existem muita inveja. Eu não preciso ter inveja, sabe? Porque Comparação, né? E comparação, né? não Tem precisa se necessidade. comparar. Não precisa se comparar, não precisa ter inveja, porque cada um tem que viver aquilo que veio para essa terra para fazer. Então é isso. Então que o forte ajude o mais fraco até que ele se torne forte o suficiente para poder ajudar o próximo. Então é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? E que as pessoas façam, né? Procurem fazer o bem aí para estar ajudando as pessoas. Uau! Mayra, ficaria aqui com você o dia todo. Se vier uma corrida em São Paulo, por favor, me avise, Eu porque estive em São Paulo aí, tive em novembro, tive finalzinho de novembro que teve a Half Marathon, eu estive aí. Eu sempre vou para São Paulo. Esse ano acho que eu vou de novo. então me avisa, porque eu quero ir lá ali na linha de largada, te dar um abraço, Eu encontrar aviso. pessoalmente com você, te conhecer. Não está fora dos meus planos ainda ir para Porto Alegre. Quem sabe a gente não consegue encontrar antes disso em Porto Alegre no mês de É, julho. verdade. Né, eu tenho muitos alunos, muitos clientes em Porto Alegre e é sempre uma oportunidade. Já fiz a meia de Porto Alegre e é tão agradável, um dos melhores circuitos do Brasil para se fazer, né? Aham. Então, quem sabe a gente não se encontra ali, tira uma foto juntas no meio do Com ano. certeza, com certeza. Mas para São Paulo, eu acho que é bem provável que eu vá um pouquinho antes. Acho que tem, Ah, ó, então tem as corridas, teve a corrida da New Balance e tudo mais, mas eu sempre vou para São Paulo. Todo ano eu vou. te espero, me avisa. Tá Muito bom. obrigada por todo o aprendizado, por Obrigada a você. cada palavra que você trouxe aqui. Você pode ter certeza que eu entrei de um jeito e saí de outro. Aprendi muito. Vou Que bom. refletir muito ainda sobre tudo que você falou. Muitas palavras ainda por vários dias ficaram aqui dentro, se construindo dentro de mim. E tenho certeza que cada um que cruzar no meu caminho na próxima corrida terá um olhar meu diferenciado a partir de tudo que você disse aqui. Muito Que bom. obrigada por esse aprendizado e por ter acrescentado tanto na nossa experiência. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Um grande beijo e Eu muito que sucesso agradeço. esse ano nas suas corridas. Um Obrigada. beijo, obrigada. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.